Do capítulo 12 de Gênesis ao capítulo 25, as Escrituras, ela nos registra a história de Abraão. A história de Abraão, ela está inserida do capítulo 12 até o capítulo 25. Que foi o texto que nós estudamos a semana passada, quando Abraão morre. No capítulo 26, começa uma nova história. Capítulo 26, começa uma nova história. Agora é a história de Isaac, o filho da promessa. Ele agora é o protagonista, mas na frente já é um outro personagem chamado Jacó, que é o filho da promessa, que é o homem que recebe o privilégio de receber o nome da nação eleita. Porque no val de Jaboque, Deus muda o seu nome e dá a ele o nome de Israel, que é o nome da nação até hoje. Nessa história de Isaac, acontece algo muito lindo, e eu fui hoje pensar, olhar esse texto, e o texto começa a partir do versículo 1, mas quando você chega alguns versículos depois, o texto chega a dizer que Isaac era um homem riquíssimo. Isaac era um homem riquíssimo. Ele se torna um homem de muitas posses, um homem extremamente abençoado, próspero financeiramente. E aí eu fui pensar e tentar observar um tema que encaixasse todo este capítulo. E o Senhor ministrou ao meu coração o segredo de uma vida próspera. Qual é o segredo para ter uma vida próspera? Qual é o segredo para construir uma história de sucesso? Ah, pastor, é porque Isaac era filho de Abraão. Sim, mas Esaú era filho de Isaac e se perdeu. Os filhos de Abraão com Quentura, que eram 6, também você não vê nada sobre eles. Então o segredo para ser próspero não é ser filho de alguém próspero. Porque tem gente que é filho de gente riquíssima e esbanja tudo. Tem gente que é filho de gente inteligentíssima e não consegue ter sucesso na vida. Então qual é o segredo para uma vida próspera? E é claro que eu vou estudar aqui baseado na história de Isaac. Então a gente precisa aprender algumas lições sobre esta temática. Se eu perguntasse aqui esta noite, da criança mais nova que está aqui ao mais velho, quem quer uma vida próspera? Todo mundo levantaria a mão. E quem não levantasse a mão, ou porque não entende o que é prosperidade, ou às vezes tem gente que tem uma humildade meio exagerada, mas no fundo, todo mundo quer ser próspero. Todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter uma bênção sobre a sua vida. Agora, qual é o segredo? Aí a gente precisa aprender algumas lições. Então você já venceu tudo para vir aqui, e você que está assistindo venceu tudo para estar aí. Então não perca nenhum segundo daquilo que Deus vai nos ensinar mediante a sua palavra. A primeira coisa que a gente precisa aprender para ter uma vida próspera é aprender a lidar com a
adversidade. Preste atenção nisso aqui. Aprender a lidar com a adversidade. Quando eu falo aprender a lidar, eu estou dizendo que necessariamente todos nós passaremos por adversidades. Todos. Olhe que a história de Isaac já começa com a adversidade. Ele sai de Belai-Roi, vai morar em Gerar, a capital dos filisteus, mas a Bíblia diz que quando ele começa, já há uma fome na terra. A história de Isaac já começa com fome. E olha que isso aqui é a repetição do que aconteceu na história do seu pai. Abraão também teve momentos de dificuldade em relação à fome. Foi aí que ele desce ao Egito. E a história de Isaac também já começa com fome. Já começa com adversidade. E aí, pastor, para ter uma vida próspera, eu tenho que aprender a lidar com as adversidades. E como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que entender que as dificuldades fazem parte da caminhada. Existem pais que estão criando seus filhos de forma equivocada, mostrando para eles que a vida é só sucesso. Não, a gente tem que preparar os nossos filhos para enfrentar as dificuldades, inclusive algumas derrotas. Muitas pessoas na questão da fé também. Ele acha que porque ele está servindo a Cristo, agora vai ser só bênção. Ele vai fazer a campanha de derrubar gigante, ele vai fazer a campanha de trocar a trombeta, ele vai fazer a campanha de não sei o que, sobe no monte, desce do monte, vai no cemitério, vai não sei aonde, vai no vale, vai no Jordão, passa pelo Sinai, e pai, ele acha, agora é só vitória. Não, você tem que aprender a entender que as dificuldades fazem parte da caminhada. Não existe vitória sem luta, não existe sucesso sem adversidade, não existe. É mentira. Se alguém tentou te dizer que existe sucesso sem adversidade, essa pessoa te enganou. Vá olhar a história de quem venceu. Olha Abraão, olha Paulo, olha o próprio Jesus aqui na terra. E aí eu desafio você a estudar a história de qualquer pessoa, seja na política, no esporte, na música, na arte, na cultura. Você vai ver pessoas que enfrentaram sérias dificuldades. Qual é o segredo? Elas aprenderam a entender que essas adversidades não é castigo, é parte do processo. Porque quando eu entendo que é parte do processo, em vez de eu reclamar, eu aprendo a lidar. E quando eu não entendo que é parte do processo, eu fico me lamentando, eu fico me colocando como se eu fosse pior do que os outros. Tem um texto na Bíblia que eu coloquei aí para a gente pensar, Deuteronômio capítulo 8, versículo de 1 a 4, para você entender como é que funciona essa caminhada nossa com Cristo. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Repita comigo, é impossível ter experiência sem passar por adversidades. É impossível. Eu sou uma pessoa experiente. Você já venceu quantas lutas? Nenhuma. Então você não tem experiência nenhuma. Você está na teoria. Não, eu sei do que Deus
servo seu. E você enfrentou qual adversidade? Nenhuma. Então você está na teoria. Agora olha que coisa fantástica. Deus está dizendo: fui eu que levei vocês pelo caminho do deserto. E eu levei para provar vocês, para saber o que estava no coração de vocês. E eu levei vocês a passar momentos de humilhação. Eu levei vocês a passar momentos de dificuldade. Mas para provar a você que o homem não vive só de pão. O homem não vive se não tiver a minha presença. Pode faltar pão, mas se tiver a minha presença tem maná. E se tem maná tem sustento. E se tem sustento tem vida. E se tem vida não morre. Você vai precisar entender, e olhe para cá, pelo sangue do Cordeiro, que tem gente que fica numa desatenção terrível durante a palavra. Olhe para cá, preste atenção. Se você não passar pelas dificuldades que você passa, você não vai saber do que o seu Deus é capaz de fazer em seu favor. Se você não passar pelas dificuldades que você passa, você não vai saber, você não vai ter história para contar para ninguém. Você sabe o que Deus está dizendo? Quando vocês passarem por isso e os filhos de vocês conversarem com vocês, vocês vão dizer: filho, a gente atravessou o deserto. E aí? Teve dificuldade. E aí? Faltou água. E aí? Faltou comida. E aí morreu? Não, a gente não morreu não, meu filho. Saiu água da rocha, filho, da rocha. Saiu água da rocha. Filho, caiu maná do céu, a gente comeu maná. Filho, Deus apareceu pra gente, botou uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. Filho, Deus nos guardou. Se não fosse as adversidades que você atravessou, você não seria a pessoa que você é. Então você vai precisar entender que essas adversidades fazem parte. Entenda isso. A Isaac agora viaja 110 quilômetros. Nós aprendemos aqui na outra semana que quando Sara morre, Isaac já está morando em Belaroi. De Belaroi para Gerar é 110 quilômetros. E quando ele chega em Gerar, que era a capital dos filisteus, você vai ouvir o nome Abimeleque. Aí você pensa: é o mesmo Abimeleque de Abraão? Não! É que esse Abimeleque era um título. O nome Abimeleque era um título, como o nome Faraó. Faraó não é nome, Faraó é título. Cada faraó tem um nome próprio. Isso era a nomenclatura para identificar o rei do Egito, Faraó. Mas para você saber qual é o faraó, você vai ter que estudar a história. Ramsés e vários outros. Aqui nos filisteus tem a questão do nome. Abimeleque é um nome do cargo e não o nome pessoal do monarca. Agora a história se repete. Isaac vai para Gerar, aonde o seu pai estava, passou também por ali. A segunda coisa que a gente precisa entender é que as adversidades nos levam ao lugar da bênção. Muitos não entendem que as dificuldades são responsáveis de nos tirar da zona de conforto para que possamos desfrutar de milagres. José precisava ir passar por tudo que passou. Se você não enfrentar a adversidade é o choque que te tira da zona de conforto. Olha aqui, a perseguição que José passou nas mãos dos irmãos, e eles foram o canal, sem saber, para conduzir José até o Egito, porque o propósito de Deus era lá. Diga para o teu irmão: a adversidade é um táxi que está te levando para o lugar do milagre, está te conduzindo para o lugar do milagre, está te conduzindo para o lugar que as promessas vão ser cumpridas. Tem gente que só está aqui na presença de Deus por causa de uma adversidade que você atravessou. Tem gente que só é obreiro da casa de Deus por causa de uma dificuldade que atravessou. Olha o que diz
José, depois de passar por tudo, Gênesis capítulo 50, versículo 20, olha o propósito. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. A intenção de vocês era me prejudicar, mas o Senhor estava trabalhando na adversidade para eu chegar aqui, porque Deus precisava que eu estivesse aqui, para que eu fosse o instrumento que eu estou sendo, para que através de mim vidas estivessem sendo abençoadas. É isso que Deus está dizendo esta noite aqui neste culto de doutrina. A adversidade faz parte do projeto e eu estou te conduzindo para onde eu quero. Aprender a lidar com a dificuldade é que às vezes Deus tira nossas moletas. Às vezes a gente está com as moletas encostadas e confortáveis, e às vezes a moleta foi sua mãe, às vezes a moleta foi seu pai, às vezes a moleta foi alguém que fazia suas vontades, às vezes a moleta era alguém que deixava tudo prontinho para você. Aí Deus olha e diz: desse jeito não vai chegar aonde eu quero, desse jeito não vai ter a experiência que precisa para poder não fazer feio no lugar que eu vou colocar. Aí Deus vai lá, parece uma judiação. Aleluia. Filho de águia, aprende a voar sendo jogada do penhasco. Parece que a mãe da águia é marginal, parece que a mãe de águia não tem coração, parece que mãe de águia não ama o filho, mas na verdade ela está dizendo: se eu não te colocar para ver a dificuldade, tu não aprende a usar as asas que Deus já te deu, a natureza te fez para voar. Então eu tenho que te botar na adversidade para você abrir as asas e ver que você já tem a habilidade para sobreviver. Pega na mão do seu irmão e diga: Deus já tirou algumas moletas, para que você tivesse equilíbrio, para que você tivesse força, para que você não parasse. E esta noite Deus está dizendo para alguém: não é judiação, não, é amor. Se eu não tivesse feito aquilo, tu estava atrofiado, mas eu tirei para tu se soltar, para ter experiência, para não fazer feio aonde eu vou te colocar. Então diga para o seu irmão: aprenda a andar sem mamãe, aprenda a andar sem papai, aprenda a andar sem moleta, aprenda a andar sem encosto, aprenda a andar sem alguém para você se encostar, porque a águia nasceu para voar e Deus vai te provocar a usar as asas. Você não entendeu? Vai entender agora. Aponta o dedo de profeta para o teu irmão e diga: se papai está te empurrando lá do penhasco, é que ele já te deu a asa antes. Primeiro ele dá a asa, ele dá as penas, ele dá a estrutura. Quando ele vê que a gente está meio temeroso, ele diz: vai! Aí a gente olha e diz: não, é como? Aí quando a gente vê que está descendo, aí abre as asas. Aí quando a gente abre as asas, a gente diz: então o dispositivo para não cair já estava em mim. Aí eu já, olha para o teu irmão e diga: se prepara para tomar novos voos. Deus está bradando nesta noite, neste culto de doutrina, e dizendo a você: se prepare para novos voos. Aquela porta fechada é Deus dizendo: eu tenho algo maior. Aquele desemprego é Deus dizendo: vai ser empresário. Aquela porta fechada é Deus dizendo: vai ter honra. Aquela porta que parece que não há, que matou você, é Deus dizendo: eu estou trabalhando para te levar a um lugar maior. Tem gente que veio aqui esta noite dizendo: eu não estou entendendo, pastor, eu não estou entendendo. Deus disse que ia abrir a porta e eu fui desempregada. A palavra está de pé. É que a porta que você estava pensando era aquele cubículozinho. Deus está dizendo: não, ali é só uma moleta para você sobreviver uns dias. O que eu tenho para você é maior, então eu tenho que empurrar você para você aprender a usar as habilidades que eu já te dei. Quer ter sucesso? Quer ter uma vida de prosperidade? Então aprenda a andar sem as moletas.
Isaías capítulo 6, versículo 1. Olha o que é que Deus faz. No ano em que morreu o rei Uzias, Sai a muleta, o profeta aparecer. eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Tem alguém que está impedindo o profeta aparecer. E o seu séquito enchia o templo. Mas no ano que eu tiro o rei, Isaías vai ter que ver que agora é só ele e eu. Ministério vai aparecer na dor. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha o que Paulo diz, nós nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que as tribulações produzem a paciência. Ah, pastor! Então hoje Deus está me respondendo porque eu estou pedindo paciência e está vindo tribulação. É que para gerar tribulação, para gerar paciência tem que ter tribulação. Não tem irmão assim, Senhor me dá paciência. Ele diz, deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo, aí pá, luta, prova, castigo, levante. Senhor, é paciência, Deus diz, sim, mas essas coisas produzem Paciência. Olhe para o seu irmão e diga, quando você vê alguém muito paciente, é que já passou por uns ventinhos. Você já viu que às vezes a gente pede coisa a Deus não sabe o que está pedindo? Senhor, me dá paciência. Tem irmã que quando dobra o joelho, a primeira coisa que pede, Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá paciência. Deus diz, deixa comigo, deixa comigo. Aí quando ela chega em casa, o marido está endemoniado. Ela diz, Senhor, é paciência. Deus diz, sim, é isso aí. Para você saber lidar com a fera, tem que ser paciente, porque a tribulação vai produzir. E a paciência faz o quê? E a paciência, a experiência. Eu fui lá, aprendi a lidar. E quando eu aprendo a lidar, eu tenho o quê? Experiência, porque na próxima vez eu digo, não, isso aí eu já passei. Isso aí é assim. Na outra vez isso apareceu, eu lidei assim. E a experiência produz o quê? Produz a esperança. Pronto. Senhor, aumenta a minha esperança. Irmão, quando o Inmetro... Você sabe o que é o Inmetro? O Inmetro é um órgão que serve para certificação de segurança. Então, quando o Inmetro ele coloca o selo dele, para a gente é segurança, mas para o produto foi luta. Foi luta. Porque para aquele produto receber o selo do Inmetro, o Inmetro estica, puxa, joga no chão. Por exemplo, se diz, não quebra, aí o Inmetro vai fazer o quê? Joga no chão, pisa, bate o martelo, aí quando não quebra, diz, pode botar a marca. Tá bom. Pronto, irmão, se você não sabia, tem o selo do Inmetro celestial. Aí quando você vê o selo lá, ó, aguenta, tá aprovado. Aí você pensa, meu Deus, que maravilha. É, vá ver o que passou. A segunda coisa que a gente precisa aprender sobre como ter uma vida próspera é ter cuidado com as decisões precipitadas. Existem pessoas, irmãos, que é trabalhadora, existem pessoas que têm promessa, existem pessoas que é de oração, existem pessoas que são perspicazes. Qual é o problema? É precipitado. Então, se eu sou precipitado nas minhas atitudes, é como se eu reservasse, acumulasse um bocado de coisa e nenhuma decisão eu perdesse tudo. Então eu vou acumulando e perdendo, trabalhando e jogando fora, andando 100 metros e voltando 200, anda 100 e volta 200, atitudes precipitadas. Quer ser próspero? Aprenda a tomar decisões. E aí a gente precisa aprender 3 coisas. Os irmãos sabem, cada tópico eu coloco 3 subtópicos. Não vá aonde Deus não quer. Mas eu quero ir. Deus quer? Quer, vá. Deus não quer, não vá. Esse é o problema de muita gente. Você sabe qual era o desejo de Isaac? Olhe para mim. Vou para Gerar e vou descer para o Egito.
Egito é uma cidade maior, Egito é um lugar mais preparado. Aí Deus aparece e diz: não desça para o Egito. Tem gente que é assim. Ele vem para aqui, aí Deus dá um emprego a ele, aí ele constrói uma casinha, daqui a pouco ele bota na cabeça que tem que ir para São Paulo. Ah, eu vou para São Paulo, 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 eu vou para São Paulo. Aí vai para São Paulo, fica cheio de hematomas e volta para começar tudo de novo. Diga para o seu irmão, tira esse negócio de São Paulo da sua cabeça, irmão, pelo amor de Deus. Tem uns irmãos que estão aqui, Deus está dizendo, porque eu vou para Nova York, eu vou para Nova York, eu vou para Nova York, eu vou para Nova York. E Deus quer que você vá para Nova York? Não, então o melhor lugar para você estar é onde Deus quer que você fique. É lá que Deus vai fazer você prosperar. E eu vou liberar uma palavra aqui, e quem está ligado vai tomar posse dessa palavra. Preste atenção, o segredo não é o tamanho do lugar, o segredo é a bênção de Deus sobre o lugar. Quem está no lugar da bênção consegue coisa que tem gente em lugar grande não consegue. Só que tem gente que Deus está dizendo, não vá para o Egito, ele vai para o Egito. Não vá para o Egito, ele vai para o Egito. Tem gente que Deus está dizendo, não casa, ele casa. Não casa, ele casa. Tem gente que é assim. Não venda, ele vende. Tem gente que tem um espírito. Me desculpe, cadê? Zé tá aqui não? Tá, me desculpe, Zé. Tem gente que tem um espírito de cigano. Tem que ter um espírito de cigano. Não tá aqui, daqui a pouco já tá ali, 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 daqui a pouco não tem nada. Os móveis que comprou já tá tudo quebrado, os filhos revoltados, a mulher querendo engarguelar ele. Precipitado. Pegue na mãozinha do seu irmão e diga, se acalme, meu irmão, se acalme, se acalme. Se acalme. Diga para ele assim, Deus vai abrir a porta onde você está. Se acalme. Se acalme. Tem milagre de Deus em Gerar. Se acalme. Tem milagre de Deus em Gerar. Tem milagre de Deus em Barra do Jacuípe. Tem milagre de Deus em Monte Gordo. Tem milagre de Deus em Camaçari. Tem milagre de Deus. Aguarde. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Eu já vi tudo, pastor, já analisei tudo. Sim, beleza, você já analisou já. Já falou com Deus? Você já analisou, não foi? Agora já falou com Deus? Deus disse o quê? Você sabia que tem irmão que ele não quer nem orar para Deus não estragar os planos dele? Não, tem irmão que não quer orar, não. Um dia desse eu perguntei para a irmã assim, a senhora já orou? Ele disse, pastor, não inventa. Eu já decidi, já conversei com meu marido, meus filhos já está tudo ok, o senhor não estrague minha vitória. Eu digo, não, irmão, a senhora já orou? Porque tem gente que sabe que Deus não vai aprovar. Mas Ele quer. E agora, quando você quer e Deus não quer? Prevalece a vontade de quem? Segundo, fique onde Deus quer, mesmo que seja contra a sua vontade. Deus quer que você fique, acabou, irmão. Deus quer que você saia, acabou. Mas eu quero. Mas Deus está querendo outra coisa. Olha o que diz esse texto, Atos 16, 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Meu Deus, tem hora que Deus disse, não vai pregar não. Não vai pregar lá não. Eu agora quero você quieto. Eu agora quero você no molho. Eu agora quero você em outro lugar. Eu quero lhe usar agora dessa forma. Eu quero sarar suas feridas. Eu quero lhe revelar outra coisa. Mas eu quero dizer para o senhor que eu estou fazendo a obra. Até a obra tem que ser na direção de quem, irmão? Vamos ver outro texto? 1 Crônica 17, 4. Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Quando Deus desmancha nossos planos. Davi chega e diz, eu quero construir uma casa para o senhor, porque não é lícito eu morar numa casa forrada e o senhor não ter nenhuma casa. Aí Deus diz, gostei do plano, mas não é você que vai construir não.
Se Davi fosse alguns irmãos que eu conheço, ele lutava contra o plano que era o sonho dele. Ele fazia de tudo para não dar certo a construção. Tem gente que é assim, se ele não estiver na frente, ele luta para não dar certo. Até a hora. Atrasa, faz o mestre de obra cair, cai. Aí o irmão está subindo a escada, ele diz, quebra a escada. Olha. Agora olha o segredo do sucesso. Você não vai construir. Ele diz, mas eu posso comprar o terreno? Pode. Eu posso comprar o material? Pode. Eu posso deixar tudo arrumadinho só para o camarada pegar e construir? Pode. Aí Deus diz, como você aceitou a minha proposta, eu te faço uma contraproposta. Construir o templo você não constrói, mas a tua dinastia não vai ter fim, e da tua linhagem vai vir o Salvador do mundo. Quer ser próspero? Aprenda a aceitar quando Deus desmancha seus planos. Ele sabe o que é melhor para você. Eu vi a história de uma irmã que ela queria pegar o ônibus das 8. E por causa de 1 minuto o ônibus das 8 passou e ela perdeu. Xingou, chamou pelo nome de não sei quem. Ficou espumando. 10 minutos depois passou outro ônibus. Mas ela indignada, porque o ônibus das 8 ela não pegou. Quando o ônibus das 8h10 passou, que ela passou em um lugar, o ônibus das 8 tinha virado e tinha morrido a metade dos passageiros que estavam naquele ônibus. Aí Deus disse para ela, no coração dela, e aí? Queria estar naquele ônibus? Porque o seu plano era estar naquele ônibus. O meu plano era te tirar daquele ônibus. Deus te tirou de coisas que você estaria morto se fosse. Você não entendeu na hora, mas você tem que entender. O segredo da prosperidade é aceitar o que Deus quer. O segredo não é o lugar, e sim, se Deus está com você no lugar. Deus não precisa de lugares grandes para fazer coisas grandes, e sim de servos obedientes que valorizem a sua presença, que faz a diferença no lugar. Olha esse texto, Salmo 78, 19 e 20. Falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão ou fornecer carne para o seu povo? O povo chegou, viu um lugar pequenininho, num deserto, sem nada, só tinha maná, 40 anos, maná. O povo disse, eu quero saber se Deus é capaz de mandar carne aqui. Aí Deus disse, vocês estão duvidando? Pois, Moisés, diga a eles que amanhã tem carne. Aí a Bíblia diz que Deus fez sair do mar cordonizes. Do mar. Voa por cima do acampamento. Voou. Quando chegou em cima do acampamento do povo de Israel, deram um ataque cardíaco. Morreu. Puf, caíram. Quando o povo acordou no outro dia, carne aos montões, codorna. Aí a Bíblia diz que enquanto eles comiam, Deus acendeu a ira contra eles e a carne cresceu dentro da boca, saiu pelo nariz. E Deus diz, nunca duvide do que eu sou capaz de fazer. Porque eu não preciso de açougue para mandar carne. Eu sou o Senhor que faço aparecer carne. Próximo. A bênção de obedecer. Eu queria que você olhasse comigo, por favor, Gênesis 26, versículo de número 4. Gênesis 26, versículo de número 4. Na verdade, o 4. Deus não abandona quem obedece. Olha o que Deus diz para Isaac. E multiplicarei tua semente como as estrelas do céu e a tua semente sobre todas estas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão me obedeceu. Você sabe qual é o segredo? É aprender a obedecer a Deus. Pastor, eu quero ser próspero, mas eu tenho um problema de desobediência. Irmãos, eu vou trazer uma coisa para os irmãos aqui.
Existem pessoas que elas têm o espírito de rebelião dentro delas. Na verdade, vou melhorar a frase para abarcar todo mundo. A natureza caída que existe dentro de nós tem a propensão para a rebelião. O homem sem Deus, ele é inclinado para ser desobediente. Então tem gente que Deus está dizendo assim, é para a direita, não, mas eu vou para a esquerda. Eu vou para a esquerda. Mas qual é o segredo? É seguir minha vontade? Porque tem gente que perdeu tudo. Porque tem gente que a vida não é próspera. Sabe por quê? Não aprendeu a obedecer. Não aprendeu. Vamos ver um texto? Olha esse texto, Deuteronômio 28, 1 e 2. Olha o segredo. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Preste atenção. Se você obedecer o que eu falo com você, e você guardar a minha palavra, eu, o Senhor, vou prosperar você sobre esta terra. Grave isso na sua mente. Uma vida de prosperidade é uma vida de obediência ao Senhor e à sua palavra. O segredo é obedecer. Vamos lá? Olha o que diz 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O problema de muita gente é que ele quer fazer muito e obedecer pouco. E se ele obedecesse muito, não precisava fazer muito. Porque quando eu trabalho, mas quando Deus trabalha, quando eu oro, Deus trabalha, quando eu obedeço, Deus trabalha. Presta bem atenção nisso aqui, aprenda a pautar sua vida na obediência à palavra de Deus. E vou lhe dizer mais, não obedecer atrai maldição. Imagina uma pessoa debaixo de maldição, ela trabalha e não prospera, ela ganha dinheiro e não prospera, ela é inteligente e não prospera. Pastor, mas tem gente que é rebelde e tem uma casona, mas ele deve 2 casas daquela, então ele não prosperou. Não, pastor, ele não deve, mas não dorme a noite toda, então ele não prosperou. Ele gasta o dinheiro dele todo com remédio para conseguir dormir, para conseguir viver, então ele não prosperou. Prosperidade é uma vida plena, é uma vida completa. Presta bem atenção nisso aqui. Olha o que diz Deuteronômio 28, 15 a 20. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições. Pronto, não vai nem ler o restante para não assustar. Olha, versículo 28, 1 e 2, se você obedecer, eu te farei prosperar. Versículo 28, do 15 ao 20, se você não obedecer, a minha maldição está sobre você. Você planta e o fruto peca. O animal nasce e morre. Até na entrada você é maldito, na saída você é maldito. Porque o segredo é a obediência. Pastor, eu quero ter uma vida próspera. Aprenda a obedecer. Agora eu vou mostrar para você que a gente está vivendo a época da desobediência. É bíblico. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçados. Aí tem a lista. Nós estamos vivendo na época da desobediência. É algo desse tempo, potencializou.
É como se um espírito de rebelião estivesse agindo nesse tempo de uma forma muito mais intensa do que agiu ao longo da história. Grave isso. Esse tempo do fim, o espírito de rebelião, de desobediência, tem agido com muito mais intensidade do que ao longo da história. Então as pessoas estão mais propensas ao erro, à desobediência, à rebelião. Irmãos, criar filho hoje é um desafio extraordinário. Para uma criança hoje obedecer, seguir, você ensina uma coisa certa a uma criança 10 vezes para ela aprender a metade. Ela vê uma coisa errada uma vez. Olha, irmão, você ensina as coreografias da igreja, o menino não sabe, mas a boquinha da garrafa, oxe, a menina viu uma vez. Você olha e diz, mas aprendeu aonde? Você chega para a menina e diz assim, minha filha, é assim, ó. Jesus é o Cordeiro de Deus. A menina faz tudo errado. Jesus é o Cordeiro de Deus. Daqui a pouco você vê ela no TikTok. Desenrola. Quem ensinou? Uma vez. Um dia desse eu vi uma pequenininha, uma luta para aprender o hino da igreja. E fazendo TikTok. E desenrola. E perde o sangue. O espírito da desobediência, o espírito das coisas erradas, mas também eu quero lhe dar uma novidade. Há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então enquanto o espírito da desobediência está agindo, o espírito de Deus também está agindo. E sobre mim não manda o espírito da rebelião, mas o espírito de Deus que me domina, que me amansa, que me acalma. Isso aqui é muito interessante, esse tópico da mensagem. Não repita o erro dos seus pais. Pastor, eu quero uma vida próspera. Não repita o erro dos seus pais. Olha que coisa interessante. Abraão disse que Sara era irmã dele. Mentiu para Abimeleque e para Faraó. Isaac, no primeiro capítulo da história dele, ele já começa repetindo o mesmo erro que o pai cometeu. Quem é ela? Ele disse, é minha irmã, porque Rebeca, ela é uma mulher muito bonita. Só que Abimeleque olhou da janela e viu ele fazer carinho. Aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro, a gente precisa ter cuidado para não deixar o erro dos nossos pais fazer parte do capítulo que nós estamos escrevendo na nossa história. E eu vou lhe dizer como não repetir erros dos pais na sua história. Aprender, perdoar dores e feridas de situações que aconteceram. Toda ferida não tratada a gente tende a repetir. Quando você vê alguém que foi abandonado pelo pai, abandonado pela mãe, o pai era um cachaceiro, o pai era ignorante, era estúpido. Se ele não aprender a lidar com isso, se ele não aprender a perdoar, se ele não aprender a tratar, daqui a pouco ele vai se ver sendo estúpido igual o pai, sendo mulherengo igual o pai. Às vezes a menina era de uma mãe fofoqueira, uma mãe que falava de tudo, ela achava ruim, mas como ela não tratou, ela se vê repetindo isso na vida. A gente precisa entender que a gente segue o legado de exemplos bons que os nossos pais deixou, e a gente não pode repetir os erros que eles cometeram. Está na hora de você encerrar esse capítulo da história deles, porque no céu não pode ter o meu erro que te feriu, que te machucou e que te fez sofrer. Tem gente fazendo hoje coisas que viram os pais fazer e lhe fez sofrer. Hoje você está fazendo seus filhos sofrer. Hoje você está fazendo outras pessoas sofrer. Cuidado para você não seguir essa trajetória de erro,
de estupidez. Quantos homens hoje são estúpidos com suas esposas, porque via o pai sendo estúpido com a mãe, e não aceitava que o pai fosse assim, mas agora que ele é marido, olha ele fazendo o mesmo. Mulheres que achavam absurdo o comportamento da mãe, e agora se vê repetindo o mesmo erro. Foi o problema de Isaac. Isaac, no primeiro capítulo da história, já está cometendo o mesmo erro que o pai havia cometido. Olha para o seu irmão e diga: está na hora de quebrar essa maldição, irmão. Está na hora de cortar essa história, está na hora de mudar esse rumo. Diga para ele assim, ó: uma nova história Deus tem para ti. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei a sua boca, te abençoarei. Crer é viver sem trama. Repita isso comigo: crer é viver sem trama. Então diga para o seu irmão: você não vai precisar mentir para chegar onde Deus disse que você chegaria. Profetize isso para alguém. Diga assim, ó: você não vai precisar enganar para vencer. Você não vai precisar passar ninguém para trás, pisar em ninguém para ser. É a promessa de Deus que vai se cumprir. É a promessa de Deus que vai fazer você chegar. Cuidado para você não repetir os erros dos seus pais. Não deixe a dor e o medo fazer você repetir o que te machucou. Você sabia que a maioria dos estupradores foram estuprados? Interessante. O cara passou pela dor, como ele não tratou, ele reprimiu aquela dor, e agora ele repete a dor em outros. Então tem gente que não aprendeu a lidar com suas dores, não aprendeu a lidar com o processo, e hoje vive uma vida amargurada, uma vida revoltada, é os porcos espinhos. Não vale a pena. Isaac foi desmascarado. Não siga o caminho da mentira, porque a mentira não vai ficar impune. Não adianta mentir, não adianta enganar. A Bíblia diz que nada oculto ficará oculto sem ser revelado. Aprenda a viver pela verdade. Outra coisa que você vai precisar aprender para ter uma vida próspera: você colhe o que planta. Diga comigo: eu vou colher o que eu plantei. Tem gente que nem falou com medo. Isso aqui a gente aprende algumas lições. Primeiro, faça a sua parte. Versículo de número 12, acompanha aí por favor. E semeou Isaac naquela terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor o abençoara. Isaac plantou. Tem gente que pensa que é só obedecer e não se move. Não, irmão, tem gente que ele vai fazer a prova, ele não estuda não. Deus está comigo. Menino vai estudar, já orei essa madrugada. Aí chega na hora da prova, bota a prova. Espírito Santo de Deus, diz a tua palavra que o Senhor me faz lembrar tudo aquilo. Deus diz que estudou. Tem gente que recebe uma promessa de Deus, irmão, e tem preguicite aguda nos ossos, não trabalha, não faz nada. Olhe para mim, Isaac era o filho da promessa, Isaac tinha a bênção de Deus, e o texto diz: Isaac semeou, plantou, se mova. Cuidado para você não ficar estagnado. Está na hora de você se mover. Faça alguma coisa. Vai fazer uma faculdade, vai estudar, vai botar um currículo, vai aprender uma profissão. Ainda tem umas meninas que ficam apaixonadas por uns preguicite aguda. Olha por uns caras. Você conhece gente preguiçosa no andar.
Não dá, tem uns caras que ainda... Preguiça. Ele não quer nem andar para gastar energia com preguiça de comer. Aí ele fica assim, parado. O que é? É para não gastar energia, para não dar trabalho para comer. Uma mulher preguiçosa, já acorda cansada. Olha, irmão, foi dormir 10 horas, acordou 10 horas, 12 horas de sono e acorda assim. Misericórdia. Infelizmente acordei. Pega na mão do seu irmão, vai plantar, meu irmão, vai plantar, vai trabalhar, vai varrer aquela casa preguiçosa, vai varrer aquela casa, vai arrumar um trabalho. Sabe o que é que tem uns irmãos que faz? Em vez de semear, ele fica orando na roça. Em nome de Jesus, apareça aqui um pé de manga, assim diz o Senhor. Aqui um pé de jaca, agora! E a terra dizendo, é doido esse cara, né? Esse cara é perturbado. Não, irmão, você tem promessa, tem unção, mas tem que cavar a terra e botar a semente. Deus vai dar o crescimento, mas você tem que plantar. Tem gente querendo colher onde não plantou. Não faz nada. Tem gente que se você perguntar que dia é hoje, ele não sabe. Que dia é hoje? Tá vivendo em outro mundo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Olha o que Paulo diz. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Aprenda a trabalhar, acorda, se motiva, se mobiliza. Tem promessa, tem chamada, mas se mobiliza. Tem um menino aí que tem chamada pastoral, Deus não chamou ainda para ser pastor e não quer trabalhar não. Compra um sapato da bruxa queca, bota a calça na boca do estômago e fica por aí. Aleluia, aleluia. Você colhe o que planta. Deus ajuda quem se esforça. Tem gente que quer ser próspero, mas tem uma preguicite aguda nos ossos. Uma coisa é viver da fé, outra coisa é viver da preguiça. Provérbios capítulo 10, versículo 4 e 5. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Preguiçoso, não faz nada. Eu quero ser próspero, pastor, eu quero ser próspero. Não faz nada. Irmão, eu recebi a chamada para ser pastor. Sabe quantos anos eu tinha? 7 anos. Mas até ser pastor, eu trabalhei em mercado, eu trabalhei de camelô, eu trabalhei na açougue, eu trabalhei em peixaria. Quando o Riluana me encontrou, eu trabalhava na peixaria. E eu demorei de entender que cheiro de peixe não sai com sabonete normal. Era uma perturbação, até eu achar um bendito de um sabão que tira cheiro de peixe da mão. Chegava eu com um cheiro de peixe terrível. E Luana dizendo, tu veio da onde? Eu digo, da peixaria, minha filha, estou na obra. Irmãos, até Deus cumpriu o que falou. Faça alguma coisa, se mova. Se mova. Não é feio não, se mova, vá trabalhar. Eu só tinha vergonha de ser camelô, mas ia. Até hoje, quando eu vejo aquelas barracas com aquelas lonas, aquelas cordas, me dá uma lembrança que eu até passo correndo. Eu digo, eu não posso nem ficar aqui para não lembrar. Pegava aquelas lonas, botava, e quando chovia, que ficava cheio de água, você tinha que chegar por baixo assim para levantar, você não molhava o sapato tudo, era uma confusão. Aí às vezes chegava um irmão e dizia, pastor! E você faz, fala baixo, fala baixo. Que eu só tenho uma promessa, mas não concretizou ainda não. É só promessa, mas não concretizou ainda. Olha para o teu irmão e diga, a promessa tem tempo para concretizar. E enquanto a promessa não se concretiza, vá plantar, Isaac, vai plantar, Isaac. Vai plantar. O segredo, irmãos,
é trabalhar com a bênção de Deus. Porque tem gente que é o seguinte, trabalha, mas é avarento. Você vai ver qual é o segredo? Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ó, tem gente que... Aí o texto continua, né? Tem gente que acorda tarde, dorme cedo, uma confusão. Ou é ao contrário, né? Dorme tarde, acorda cedo. Porque o que eu falei aqui era os preguiçosos, que ele dorme cedo e acorda tarde. O trabalhador dorme tarde e acorda cedo. Mas se não tiver a bênção de Deus, irmão. Por exemplo, tem gente que está na igreja, ele não é obediente, ele não é fiel a Deus. Trabalha, vê o dinheiro assim. Ganha dinheiro, mas não faz nada. Tem gente aí que ganha bem, não faz nada. Irmão, tem gente que ganha 1 salário, 2 salários. Daqui a pouco tem uma casinha, daqui a pouco tem um carrinho. Já tem gente que ganha 5, 6, 10, 20, 30. Um dia desse um irmão chegou, pastor, eu ganhava 30 salários. Eu digo, tem quantas casas? Nenhuma, meu pastor. Eu digo, tu fazia o quê? Não sei. E tu tem carro, não anda de bicicleta. E tá caindo na corrente aí uma confusão terrível. Tem nada. Tá debaixo de maldição, porque não tem a bênção de Deus. Vamos andando. Isso aqui é importante. Um aviso importante. 1, 2, 3 já. Pronto, já se prepare. Pastor, eu quero ser próspero, quer? Então se prepare. Vão ter inveja de você. Já fique preparado. Você vai colher aonde tem gente que não colhe. Você vai ter sucesso onde tem gente que não tem. Você vai se destacar, coisa que tem gente que lutou e não conseguiu. Você está conseguindo vencer aonde tem gente que não conseguiu ter nada. Você está esperando o quê? Vai ter. Olha o que acontece, a prosperidade atrai invejoso. Não tem como você se destacar e não gerar inveja nos inseguros e nos frustrados. Já vá se preparando. Quanto maior for a bênção, mais você vai ter que lidar com essa raça ruim. Tem gente que é o seguinte, ele olha para você e ele se incomoda com tudo. Por exemplo, o invejoso, ele se incomoda com tudo. Se você anda mal afrojado, misericórdia, não sabe nem se arrumar, vai lá. Está repreendido. Se arruma, aí quer humilhar os outros, aí anda todo bonito, é demais. Tem gente que se incomoda até com o jeito que você adora a Deus. Pra que isso? O irmão está sentindo a presença de Deus, cara pálida. Ele está sentindo a presença de Deus, deixa ele adorar. Olhe para mim que eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, ó. Todo mundo que tem uma vida de prosperidade, se prepare. Você vai ter um bocado de gente que vai ficar incomodado com você. E se você não tiver cuidado por causa deles, você perde a bênção de Deus. Uma coisa é eu saber que tem gente que tem inveja de mim. Outra coisa é eu deixar a inveja de alguém dirigir minha vida. Quem dirige minha vida é a bênção de Deus. É a bênção de Deus. Então, aponta o dedinho de profeta para o seu irmão e diga assim, vá se preparando, que a bênção atrai uns invejosozinhos. Eles vão ficar assim olhando, vão ficar bicudo, vão ficar incomodados com seu cabelo, com sua roupa. Deus está te abençoando, não tá? Tá com as roupinhas melhorzinhas, não tá? Deu para ir no salão, não foi? Arrumou o cabelinho? Vão ficar falando mal do seu cabelo. Problema, se arrume e viva. Porque quem lhe deu é fiel para te proteger, para te guardar e para te livrar. Cuidado, irmão. Vão provocar você. Ó, Isaac cavou um poço, enterraram o poço. Agora tem um detalhe, irmão. Não fique disputando com ninguém, não. Enterrou um poço, vai para outro lugar e cava em outro lugar. A bênção de Deus está na sua vida. Aonde você cavar da água, aonde cavar da água, não precisa se trocar. Pegue na mão do irmão com toda a autoridade e diga, vá cavar em outro lugar. Porque a bênção não está no poço, a bênção está na sua vida e aonde você chegar da água. Não se troque. Tem gente que vai ficar com raiva de você, siga seu caminho. Siga seu caminho. Eu descobri que as pessoas que mais se incomodam com seu sucesso eram as pessoas que deveriam comemorar.
Porque viram da onde você saiu. É as que mais se incomodam. Está repreendido, está queimado, está queimado, está queimado, está queimado nada, está vivo, está abençoado, está crente, viu, irmão? Está queimado não, tá queimado nada, está bronzeado, queimado nada. Olha para o seu irmão, faz pose de galã aí, diga, eu não estou queimado não, estou bronzeado, estou cheio de vitória, de milagre, de glória. Então siga seu caminho, irmão. É igual que eu digo para os irmãos, que tem uns irmãos que na igreja fica muçulmano rapidinho, né? Quando alguém que consegue alguma coisa que ele não gosta, ele fica, Alá, 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 Alá. Estava caído um dia desse, agora já está dando uma de bom. Alá, não tinha uma cama para deitar, agora está com um carrão novo. Está repreendido, nem para furar o pneu. Fura não, Satanás, não fura não. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Para cada poço que enterrarem, Deus vai te dar um poço maior. Nem tem inveja. Gente que tem inveja, faz parte. Vão ficar incomodados com sua presença. A fraqueza é revelada com o incômodo com o sucesso do seu irmão. Às vezes vão te expulsar, vão demitir você por causa do seu brilho, da bênção de Deus sobre você, mas nada vai tirar o que Deus liberou para a sua vida. Irmão, Abimeleque chamou Isaac e disse assim, Isaac, eu vou mostrar para você aqui como é que funciona. Vou mostrar aqui. Chega aqui, Lequinho, chega aqui. Lequinho vai ser Isaac. Eu ia botar você para ser Gerar, para ser Abimeleque. Mas você vai ser Isaac. Tá bom? Abimeleque vai ser Kleber. Demora para levantar. É o peso de glória. E onde ele botou o brocha? Foi a mulher, foi? Irmã, olha, irmão. Olha para mim. Abimeleque está aqui, recebe Isaac, e daqui a pouco ele vê que o brilho de Isaac está incomodando ele. Aí ele chega para Isaac e diz, você vai ter que sair daqui. Não dá para nós dois ficar aqui. O que ele não sabia, e aí só pega quem está ligado, é que quando Isaac, não disputando com ele, sai da onde ele está, a bênção sai com Isaac. Olhe para o seu irmão e diga, vão despedir você, mas vão ter que correr atrás de você, porque a bênção está com você. Para onde você vai, a bênção vai, não tem jeito. Obrigado, irmão. Depois eu compenso, boto você para Isaac de novo. Hein? Não dá para você ficar aqui. Isaac disse, tá bom, tchau, tchau. Agora olha o que aconteceu. Não entre no jogo do inimigo. Primeiro, se afaste de gente invejosa. Isaac se afasta. Tem hora que a melhor decisão é sair de perto. Não bote invejoso na sua casa, não ande com invejoso no seu carro. Ele já entra assim, é automático, é automático. Já entra na sua casa assim, essa geladeira, como é que abre? Olhe para o seu irmãozinho e diga, não bote invejoso perto de você. Se afaste. Se afaste. Essa raça traz maldição. Se afaste. Invejoso tem que ficar longe. Isaac, não dá para você ficar. Isaac diz, tranquilo, eu só não vivo sem a presença, e a presença não está aqui. A presença está comigo, então para onde eu vou, a presença vai. Tchau! Recomece quantas vezes for necessário, irmão. Isaac abriu um poço, eles entulharam. Abriu outro, eles entrulharam. Abriu outro, eles entrulharam. Aí agora Isaac abriu um poço, eles tomaram. Abriu outro poço, eles tomaram. Quantas vezes for necessário, levante. Quantas vezes for necessário, recomece. Quantas vezes for necessário, faça de novo. Quantas vezes for necessário, sacuda a poeira. Quantas vezes for necessário, insista. Eu quero
quero ser próspero, pastor. Então não desista. O segredo é não desistir. Agora vamos lá. Eu tenho 3 fases para mostrar a você. Todo mundo já passou por essas fases. A primeira fase é o poço de Ezeque. O que significa poço de Ezeque, pastor? É a fase da discussão, é a fase do conflito. O que você quer é viver, mas aonde você chega, o conflito chega. Faz parte dessa fase. Você chega e diz, agora vai ser paz. Daqui a pouco alguém inventa uma confusão com o seu nome. Daqui a pouco alguém inventa uma história com o seu nome. Você diz, meu Deus, eu saí de lá, vim para cá, saí de cá, fui para lá. É porque a fase de Ezeque é a fase da discussão. Se prepare. Aí depois vem a outra fase, é a fase da inimizade, é Sitna. Essa fase é uma fase difícil. Tudo que você faz é mal interpretado. É a fase da inimizade. Não deixa que o fel dos contaminados pela inveja contamine você e tire a sua alegria. Agora, quem sai da fase de Ezeque e sobrevive à fase de Sitna, vai chegar na fase de Reobote. É um lugar espaçoso. Essa fase só chega quem vence as 2 primeiras. Depois do conflito e da inimizade, Deus vai te dar um lugar tão grande que ninguém vai conseguir entulhar. Estenda a mão de profeta em direção a alguém e diga, o Reobote de Deus está chegando para a sua vida. É tão grande que não vão conseguir entulhar. Pega na mão dessa pessoa e diga, vão te deixar em paz. Recebeu a palavra profética? Recebeu? Recebeu? Então pega na mão do seu irmão e diga, embora, não desista não. Eles vão lhe deixar em paz. Você vai viver um tempo de paz. Mas para isso você tem que suportar a fase da discussão e a fase da inimizade. Não perca a sensibilidade. Não perca. Não perca o foco, irmão. Tem gente que quer melhorar um pouquinho de vida, perde o foco. Você sabia que tem gente que quando melhora de vida, até o glória a Deus muda? Não tinha nenhuma bicicleta, comprou uma bicicleta, glória. Comprou uma moto nova, gló. Comprou um carro. Irmão, tem gente que quando bota uma roupa nova, nem dobrar o joelho, dobra para orar. Não, fica todo chique, até para agora. Aleluias. A Glória. Glória. Tá repreendido, irmão. Tu não tá vendo que tá feio? Você sabia que até função ministerial faz gente se achar? Não era nada, dava cada glória. Começou a sentar no púlpito para dar um glória, irmão. Tem gente que para dar um glória, Deus tem que dar um beliscão de fogo. É igual uma igreja, tinha uma igreja que era tão fria, e aí o pastor, o irmão, o pregador pregando, e o pastor assim com a cara, os irmãos tudo olhando para a cara também. Aí o pregador voltou para trás assim, deu um pisão, ele não viu, daqui a pouco quando ele olhou, tá o pastor. Aí a igreja, quando ouviu o pastor chorando, a igreja começou. Aí o irmão disse, meu Deus, que culto. É quando terminou o culto, o pastor disse, olha irmão, da outra vez que você pisar no meu pé com a unha encravada, eu não vou lhe convidar mais, porque você quase me matou de dor hoje. E o irmão dizendo, salvou a mensagem. Olha que pisão, que pisaço. Tem gente que é assim. Olhe para mim, Isaac era riquíssimo. Diga comigo, riquíssimo, abençoadíssimo, cheio de vitória, mas ainda ouvia a voz de Deus. Não perde o foco não, irmão. Não deixa nada tirar você da presença. Não deixa nada tirar você sua sensibilidade. Não esqueça do altar. Eu acho lindo Davi, né? Davi virou um rei invejável. E quando a arca de Deus chega em Jerusalém, ele dança, ele salta. Aí Mical olha e diz, que postura, né? Que postura, que coisa feia. Aí ele olha em 2 Samuel, que não vai dar tempo ler 6:20, ele diz assim, ó, o Senhor foi quem me escolheu lá no campo e me colocou no lugar do teu pai.
Então, se você estava acostumado com religioso, vá se acostumando com adorador, porque diante dele eu adoro, diante dele eu louvo, diante dele eu glorifico. Eu senti uma graça para liberar uma palavra aqui, e eu vou liberar. Fica ligado para receber. Tem gente aqui que Deus vai dar tudo e algo mais que você quer. Tem gente aqui que Deus vai dar a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, o salário dos seus sonhos. Tem gente aqui que Deus vai colocar para pregar em lugares que botou poucas pessoas. Tem gente aqui que vai chegar em posições que chegaram poucas pessoas. Mas assim diz o Senhor: não perde o foco, não perde o foco, não para de ouvir a minha voz, não perde a sensibilidade ao meu espírito, porque nada nesse mundo pode justificar uma vida vazia e seca, porque melhor do que os bens da terra é ouvir a voz dele, é sentir a presença dele. Então pega na mão do seu irmão e diga: se prepare que está chegando um milagre aí, viu? Mas eu quero te ver no culto de doutrina, eu quero te ver no círculo de oração, eu quero te ver pegando fogo, eu quero te ver falando língua, eu quero te ver chorando na presença, eu quero te ver pulando, eu quero te ver saltando, eu quero te ver adorando, porque nada pode mexer a essência de quem tem a marca da promessa. Reconheça a sua dependência. Aleluias, aleluias, aleluias. Reconheça, reconheça. Você vai crescer, mas maior é Ele. Você vai ter, mas quem tem tudo é Ele. Você vai ser reconhecido, mas a glória é dele. Não perca o foco. Rapaz, não perca o foco. Moça, não perca o foco. Obreiros, não perca o foco. Agora isso aqui é muito lindo. Pode mudar. Nunca esqueça. Olha, irmão, olhe para mim aqui. Não olhe para o telão agora não. Olhe para mim. Olhe para mim aqui, ó. Ei, eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Não esqueça disso. Nunca esqueça. Esse tempo de prova não é para a vida inteira. Nunca se esqueça. O tempo da humilhação não é para a vida inteira. Nunca se esqueça. O tempo da inimizade, da discussão não é para a vida inteira. Nunca esqueça. Vai chegar o tempo do reconhecimento. Vem cá, Abimeleque. Olha o que é o tempo do reconhecimento. Vem cá, Isaac. Abimeleque olhou para Isaac e disse: não dá para você viver aqui. Não quero você aqui. Não dá para você continuar aqui. Isaac foi embora. Quando Isaac chegou aqui, Isaac cavou um poço, discussão. Ele sai, cava outro poço, inimizade. Ele cava outro poço, Reobote. Lugar largo e espaçoso. Olhe para mim. Abimeleque daqui olhando e dizendo: meu Deus, como é que esse homem consegue prosperar em um lugar desse? Como é que esse homem consegue vencer em uma situação dessa? Rapaz, era para estar morto, eu humilhei ele. Aí a Bíblia diz que Abimeleque chamou mais um, dois, e disse: a gente precisa se humilhar para o homem lá, porque tem algo de Deus na vida dele. Olhe, fizeram uma caravana, vieram e disseram: a gente veio aqui para se retratar, porque a gente precisa de você, vamos fazer uma aliança. Aí Isaac olhou e disse: mas vocês não me expulsaram? É porque a gente não tinha noção quem era você, mas agora a gente descobriu que o Senhor está contigo. Obrigado, irmãos. Isso aqui é profético. Isso aqui é profético. Fica ligado e aproveita, porque esses momentos proféticos na igreja mudam a história. Olhe para o seu irmão e diga: não desista por causa das lutas.
Não pare de cavar os poços por causa das injustiças. Agora diga para ele: se prepare. Vai chegar aos poucos e vai reconhecer que a presença de Deus está na sua vida. Ô pastor, eu quero ser bem sucedido. O tempo do reconhecimento vai chegar, pastor? Vai, desde que você aprenda a suportar o processo de Deus na sua vida. Quem não sabe suportar Ezeque e quem não sabe passar por Sitina, não vai chegar em Reobote. Quem não sabe continuar lutando mesmo ferido, nunca vai balançar a bandeira da vitória. Assim diz o Senhor: a minha bênção está na sua vida, mas você vai precisar continuar andando mesmo ferido. Vão ter que reconhecer que Deus está com você. E aqui tem uma coisa linda, olhe para mim. Aprenda a fazer alianças. Tem gente que te machucou lá atrás, mas quando chegar, não fica brigando de novo, não. Aquela ferida já foi sarada. A Bíblia diz: Isaac deu um banquete. Senta aí, pessoal, bora comer. Senta aí, pessoal, bora ajustar. Senta aí, pessoal. E o texto diz: e no outro dia foram embora de manhã cedo, e o juramento foi feito. Aprenda a fazer alianças. Não se faz aliança com qualquer um, viu? Mas ninguém chega a lugar nenhum sem aliança. Aprenda a fazer aliança. Tem gente que não entendeu o trabalhar de Deus na sua vida, mas quando essa pessoa reconhecer, é a hora de fazer a aliança. Não tente jogar na cara o que Deus já jogou. Não tente tratar o que Deus já tratou. Não tente explicar o que Deus já explicou. Só em a pessoa descer do salto e vir até você e reconhecer o que Deus fez, significa dizer que as coisas já estão ajustadas. É a hora de fazer alianças. Então levanta a mão bem alta e diga: aliança não se faz com gente invejosa. Aliança se faz com gente tratada. Escute aqui, por favor. Não é fácil passar algumas coisas na vida. Só sabe o que é desprezo, injustiça, quem já passou. Mas ninguém que conseguiu vencer não trilhou esse caminho. Sabe o que é que Deus está dizendo? Cuidado para você não fazer igual a Esaú. Esaú, quando cresceu, casou com a pessoa errada. Você nunca deve casar com alguém que não te ajuda. Você nunca deve casar com alguém que faz seus pais sofrer. Você nunca deve casar com alguém que está fora do propósito que Deus tem para a sua vida. Isso é o final do capítulo. O capítulo encerra a história de Isaac e conta o início da história de Esaú. E diz assim: e Esaú, com 40 anos, casou com 2 mulheres que foram amargura para o coração de Isaac e Rebeca. Se você não tiver cuidado, você casa com gente que vai fazer sofrer as pessoas que mais te amam na vida depois de Deus, que são seus pais. Mas deixa eu concluir aqui dizendo a você: o melhor não é o início. Diz Salomão: o melhor é o final das coisas. Hoje, você está sendo provado, várias coisas que aconteceram que você não entende.
Algumas você já começou a entender. Algumas muletas doeu, porque você teve que aprumar, teve que reaprender. Mas no final, quando as caravanas começar a chegar, e dizer: eu reconheço que Deus está contigo. Eu reconheço que a bênção de Deus está contigo. Eu reconheço que há algo de Deus na sua vida. Aí você vai dizer: eu precisava passar tudo o que passei para ser quem eu sou. Então, antes das crianças chegarem aqui para a gente encerrar o culto, eu gostaria que você escolhesse uma pessoa. Uma pessoa. Se coloque de pé e escolha uma pessoa. Ou de perto ou de longe. Se estiver do seu lado, melhor. Escolha uma pessoa. Abraça essa pessoa e diga assim para ela: se você desistir agora, você vai perder o melhor. Porque o tempo do reconhecimento é no final. Quando esse processo acabar, as caravanas vão começar a chegar. De um a um, vão ter que admitir que Deus está com você. Aguenta firme, vai valer a pena. E diga: eu vou te dar um abraço, que vai valer como cura para a tua alma, para conseguir chegar até o final. Que coisa linda. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Levanta a mão e canta! Sobrevivi, sobrevivi. Solta o som, DJ.
Amém.